Olá, eu sou Roberto Malé e este é o projeto Encontre Sua Própria Voz. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Nós temos tratado nos vídeos anteriores elementos, vamos dizer assim, de ordem mais técnica em relação à voz. E hoje eu queria falar de um assunto que me toca particularmente, que é a leitura, mas especialmente a leitura dos textos sagrados na missa. Eu sou católico, vou à missa todo domingo, dias santos, etc. E me preocupa muito isto, me incomoda, na verdade, também, às vezes, tropeços, leituras errôneas do texto, uma leitura, às vezes, bastante precária. Então, dentro desse nosso projeto sobre a fala, eu resolvi dar algumas dicas para as pessoas que fazem isso, que é uma nobre função, né, e é uma função sagrada, quer dizer, ela deveria... Eu me lembro que Santo Agostinho, num sermão sobre Santa Cecília, que é padroeira da música, fala para os músicos: se você treme, né, receia quando vai cantar diante de um grande músico que tem ouvido absoluto, que dirá quando você canta para Deus, que é absoluto, né? E portanto tem um ouvido absoluto. Então a responsabilidade é maior ainda quando você está falando a palavra de Deus, né? Então acho que valem alguns comentários. Primeiro uns assim, antecomentários, que é: leia o texto cuidadosamente antes de lê-lo em voz alta no púlpito. Ou seja, onde você estiver lendo, lê o texto da liturgia, porque às vezes eu vejo que a pessoa passou os olhos pelo texto. Não, leia com cuidado, leia 3, 4 vezes, tente compreender o sentido do texto, identifique palavras desconhecidas, faça uma breve análise do texto, porque isso já vai te equipar melhor a dizê-lo. E dizendo o texto, procure não enfatizar muito as coisas, não interpretar muito, né? Existem dois tipos de interpretação muito comuns que eu vejo. Uma que é assim, você deixa as suas emoções vazarem um pouco no texto. Então, digamos, você vai ler um texto como: ao outro dia ainda João lá estava, e 2 de seus discípulos. E vendo a Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Você pode, por exemplo, na ternura que talvez você sinta por Jesus, e que é justa, você deixar essa ternura vazar no texto e dizer algo como: e vendo a Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Como se você estivesse dando um colorido para a frase. Não interprete as Sagradas Escrituras, deixe isso para os Santos Padres. Você está sendo uma espécie de instrumento da palavra. Outra é a tendência a dançar, a fazer uma espécie de malabarismo sonoro, em que você, e vendo a Jesus que ia passando, disse: eis ali o Cordeiro de Deus. Onde você tenta também interpretar o texto, mas agora vamos dizer assim, mais melodicamente. O modelo para isso é o cantochão medieval, onde você fica numa zona, você fala, por exemplo, se você tivesse uma missa solene com cantochão, aqui nós estamos lendo também um texto do Evangelho, você nunca vai ler o Evangelho, você vai ler uma epístola, ou uma passagem do Antigo Testamento, mas enfim. Ao outro dia ainda João lá estava, e 2 de seus discípulos. Mas isto é solene demais e litúrgico demais para a leitura de um leigo, né? Então a nossa leitura deve ficar no meio do caminho, não interpretada, porém mais prosaica, vamos dizer assim, algo como: e vendo a Jesus que ia passando, disse: eis ali o Cordeiro de Deus. Então os 2 discípulos, quando isto lhe ouviram dizer, foram logo seguindo a Jesus. Não precisa enfatizar, por exemplo, logo seguindo a Jesus. Você não tem que interpretar, tá
certo? E uma última coisa que eu queria salientar é o seguinte, vejo com muita frequência, quando termina a leitura, as pessoas acentuarem a palavra, na verdade, a palavra do, por exemplo, palavra do Senhor. Nunca acentue o do. Você pode acentuar palavra, onde você está falando do aspecto, vamos dizer assim, você está fazendo uma referência ao próprio Cristo, enquanto verbo de Deus, né? E dizer palavra do Senhor. Ou você pode dizer palavra do Senhor, acentuando o aspecto mesmo de senhorio, do Dominus, do nosso Deus. Né? Mas nunca o do, porque o do simplesmente não quer dizer nada, não significa nada, é uma ligação. Ok? Então era isto o tema de hoje. Se você está vendo este vídeo no YouTube ou no Facebook e não faz parte da nossa lista e se interessou pelo assunto, não deixe de ir até o nosso site www.encontresuapropriavoz.com.br e inscreva-se na nossa lista. E também se tiver algum comentário ou sugestão, não deixe de fazê-lo. Tá bom? Então por hoje é isto e até a próxima.